Você pode ficar de pé para nós lermos, por favor? Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que estava acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Diga comigo: estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche os seus olhos, oremos. Pai, nessa noite nós estamos aqui para glorificar o teu nome. Te adoramos, Senhor, com este culto. Te adoramos, ó Pai, com as orações, com os louvores, com as ofertas. E queremos te adorar agora, Senhor, meditando na tua palavra. Por isso, nós pedimos a revelação do Espírito Santo de Deus para iluminar os olhos do nosso coração, para que nós possamos cair em si, para que nós possamos ver e ver, ouvir e ouvir, nos arrependermos e encontrarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos mostrar, aquilo que o Senhor mais anseia de cada um de nós, no nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é um capítulo que conta a história de 3
coisas que se perderam. Os religiosos da época de Jesus não gostavam muito que Jesus comesse e falasse a palavra para as pessoas pecadoras, para as pessoas que eram reconhecidamente pecadoras, que viviam em pecado, principalmente os publicanos, que eram aqueles que cobravam impostos e cobravam a mais, e cobravam errado, e extorquiam, e matavam, e maltratavam as pessoas. Mas a palavra de Deus é bem clara aqui e nos mostra que Jesus está falando para os judeus, para o povo de Deus, para os publicanos, para os pecadores, para os fariseus e para os mestres da lei. E muitas das vezes, quando nós lemos o Evangelho de Lucas, o capítulo 15, nós olhamos e falamos assim, mas é uma mensagem para quem não conhece a Deus. Mas Jesus não estava falando aqui com pessoas que não conheciam a Deus. Jesus estava falando com o seu povo, com os seus irmãos. Só que a diferença é fundamental entre esses dois. Um se achava melhor do que o outro, mas no entanto, a Bíblia diz no versículo 1, que os publicanos e pecadores se reuniam para ouvi-lo, enquanto que no versículo 2 diz que os religiosos, que se achavam certinho, se reuniam para criticar, para falar mal de Jesus. E nessa noite, para que Deus possa fazer a obra na sua vida, no seu coração, você precisa mudar a forma de você ouvir. Nós precisamos mudar a forma de ouvir. Se você veio ouvir para criticar, para reclamar, para apontar o dedo, essa palavra não vai poder te salvar. Mas se você nessa noite se reunir humildemente diante de Cristo, aos seus pés, como Marta, que se assentou para ouvir Jesus, esta boa parte não lhe será tirada, porque Jesus disse que as palavras deles são espírito e vida, e que dão e trazem vida eterna. Aonde você pode comprar vida eterna lá fora? Podem te vender iPad, iPod e não pude, mas vida eterna ninguém pode comprar, ninguém pode vender, porque só podemos alcançar ouvindo a palavra de Jesus. Amém? Amém. Então aqui Jesus conta a parábola, primeiramente da ovelha perdida. Um pastor que tinha 100 ovelhas, naquele tempo o pastor que tinha 100 ovelhas era um pastor rico. Ali Israel passava por muita dificuldade. E ali então, mesmo ele sendo rico, ele tendo 100 ovelhas, ele perde o mínimo. Se você tem 100 ovelhas, não dá para perder meia ovelha. Dá para perder meia ovelha? Dá para perder meia ovelha? Não. Ou você perde uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco. Perdeu o mínimo, perdeu uma. Mas aquele pastor deixa tudo para alcançar a ovelha. A ovelha, no caso aí, foi resgatada pelo pastor. Mas aí Jesus disse, assim também a grande alegria, a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Aí depois ele vai contar a história de uma mulher que tem 10 moedas. E naquele tempo, como eu falei, era muita dificuldade. Você trabalhava o dia inteiro para ganhar uma moeda. E aquela mulher, com muito custo, tinha conseguido guardar 10 moedas. Vamos imaginar hoje que uma diarista que trabalha, ou um pedreiro, ganha geralmente 100 reais por dia. Vamos pôr na média, ok? Então conseguiu guardar 10 dias de trabalho. Quanto que é 10 dias de trabalho, só ganha 100 reais? 1.000 reais. Você tem 1.000 reais lá guardadinho para qualquer problema. Ela conseguiu guardar 1.000 reais, ela perdeu 100. E aí ela começou a varrer a casa e procurar para achar aquela nota
perdida, e ela achou e ela se regozijou, ela fez uma grande festa. Por quê? E aí Jesus vai dizer de novo: porque na presença dos anjos de Deus, a grande alegria quando o pecador se arrepende. Então aqui nós vemos o que Jesus está tratando, o que Jesus está falando. Ele está falando sobre o arrependimento. E aí então ele finaliza com uma história, não de uma moeda, não de uma ovelha, mas de um pai e 2 filhos. Se eu tivesse traduzido essa Bíblia, a sua Bíblia, eu não teria colocado aqui na sua Bíblia, como que está aí? Na minha está a parábola do filho perdido, não está em negrito aí? Tem outras que está escrito a parábola do filho pródigo. Isso é uma nota do editor da Bíblia, não está na Bíblia no original, ok? Todos esses títulos em negrito não está no texto original. Mas se eu fosse colocar um título, eu não colocaria a parábola do filho perdido. Sabe por quê? Porque no texto nós temos 13 vezes, a partir daqui do versículo 11 e até o final do texto, até o versículo 32, 13 vezes a palavra pai e 8 vezes a palavra filho. Para mim é a história de um pai amoroso. É um pai que tem 2 filhos. Por isso que começa, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Para mim o foco da mensagem é o pai. Se ele tinha 2 filhos, um tem que ser mais novo e um mais velho. E aí então um dos filhos quer que o pai dê para ele herança. Agora, assim como na nossa cultura, na cultura deles naquela época, quando que a gente recebe herança? Oi? Quando os pais morrem. Mas o filho queria a herança dele. Na cultura daquela época, segundo o costume judeu e a lei judaica do Antigo Testamento, o filho mais velho recebia 2/3 da herança, e o filho mais novo 1/3 da herança. Então o filho mais velho recebia mais e o filho mais novo menos. Quem que pediu a herança foi o filho mais novo, o mais novo que pediu. Só que se o pai desse só para o filho mais novo, seria certo? Não. Então aqui, se a gente prestar atenção no texto, vai dizer que o pai repartiu sua propriedade entre eles, deu para os dois, 2/3 para o mais velho, 1/3 para o mais novo. Mas quem pediu foi o mais novo, mas o pai fez para o mais velho, porque o nosso pai é justo. Mas aí ele começa a contar a história desse filho mais novo, chamado filho perdido ou filho pródigo. Não passando muito tempo, ele pega tudo aquilo que ele recebeu do pai. Se o pai tinha 10 ovelhas, dividiu, deu 5 ovelhas para ele. Se tinha 50 bois, não é metade, né, mas é 1/3, né? Mas só para entender, deu a parte dele que lhe cabia em propriedades. E aí você sabe, quando você recebe um carro como herança e vende ele rápido, o que acontece? Você perde dinheiro. Por quê? Se você levar lá no como é que chama o cara que compra carro usado? Na garagem. Isso, obrigado, viu? Ainda bem que você está me ajudando. Se você levar lá na garagem, ele vai te pagar menos, não vai? Se você vender no OLX, você vai receber um pouquinho mais, não é? Mas aí tem que esperar mais. É ou não é? Então o que ele fez? Ele tinha uma intenção atrás do seu coração. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Aquele jovem, ele tinha uma intenção atrás do seu coração. Ele não queria só receber os bens. Ele queria ir para longe do pai. Porque quando a gente está perto do pai, preste atenção, a gente tem que viver de acordo com o que o pai fala, de acordo com as regras dele, de acordo com a vontade dele. Mas aí, olha só, e é o que acontece com muitos de nós. Nós buscamos o pai quando nós precisamos de alguma coisa. Ele não queria ficar na presença do pai. Ele queria o quê? As bênçãos do pai, a mão do pai, o que o pai podia fazer por ele. E queria receber e queria ir embora. E hoje, meu irmão, infelizmente, no nosso país, nós temos um evangelho que as pessoas querem
receber as bênçãos do pai e querem continuar vivendo igual. Pior que esse filho, porque esse filho pegou e foi morar longe do pai, foi para uma terra distante, e a Bíblia diz que Deus é luz, e que em Deus não há treva alguma. Mas se eu for para longe de Deus que é a luz, aonde que eu vou estar? Nas trevas. E aí então ele pegou tudo aquilo que o pai ganhou e gastou num piscar de olhos, vivendo sem responsabilidade, vivendo de uma maneira errada, vivendo de acordo com o mundo, como diz o Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Se ele acordava com vontade de beber, ele estava cheio da grana, ele ia para o bar e bebia. Se ele queria jantar num restaurante caro e na churrascaria, ele ia. Se ele queria tarde, vamos lá, vamos jogar um truco aqui, vamos apostar. É apostar? E aí quando você joga apostando, o que acontece? E ganha, perde, mas mais perde. Joga dominó, foi apostando, e à noite, agora vamos para a balada. Mas tem um negocinho a mais aqui, não é só bebida, tem alguma coisinha aqui. E aí, não, compra para todo mundo, vamos lá. Vamos que eu estou cheio da grana. E foi indo. Até que uma hora, o que aconteceu? Acabou o dinheiro. Ele estava longe do pai. E como que ele estava no lugar de trevas? Preste atenção. Eu vou falar um negócio para você. O mundo nunca vai se saciar com tudo que a gente possa experimentar. A nossa sede, a nossa ganância da carne nunca vai ser saciada. E o mundo vai fazer o quê? Vai fazer o que aconteceu com ele. Vai fazer acabar tudo. Cadê o versículo aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. No versículo 14: depois de tendo gasto tudo, porque o preço do mundo é um preço muito alto, o preço de viver longe do pai é um preço muito alto, o preço de querer só as bênçãos do pai e não viver debaixo da vontade do pai, como Jesus nos ensinou no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. É muito alto, vai consumir tudo. Por quê? Porque não vai ser a vontade de Deus, e aquele que não é a vontade de Deus é pecado, e o salário do pecado é a morte, vai gerar morte. E ali gerou morte na vida daquele filho, até que ele então teve que começar a trabalhar. Só que começar a trabalhar no momento de dificuldade. Muito pior que está o nosso país, com 14 milhões de desempregados. Aquela região começou a passar muita fome. Nosso país não está passando por fome, mas está passando por um momento difícil. E aí ele começou o quê? A passar fome. Começou a passar uma necessidade básica, como Jesus nos ensinou no Pai Nosso, para nos dar o pão nosso de cada dia. Por quê? Porque ele estava longe do pai. E aí então ele teve que começar a trabalhar. E aí Jesus dá um exemplo que é o pior exemplo possível para um judeu. Ele está falando com um judeu, está falando com pessoa da igreja. Ele começou a falar assim, olha, e ele começou a trabalhar de cuidador de porcos, de porqueiro. E um judeu não pode comer carne de porco, e aquele que criava porcos era amaldiçoado. Havia ditado entre os rabinos da época que quem trabalhasse para porcos era amaldiçoado, e a sua descendência era amaldiçoada. E ele começou a trabalhar, cuidando dos porcos, e olha só, não deram comida para ele. Você começou a trabalhar hoje, quanto você vai receber? Oi? Depois de um mês, não sabemos. Naquele tempo eles eram assalariados às vezes de um dia, mas não sabemos quantos dias ele trabalhou, e nem porque ele não recebeu, mas aqui ele não tinha nem dinheiro para comer. Talvez o cara cobrasse para ele, ó, você trabalha para mim, você pode morar aí, eu vou te dar um dinheiro, mas aí o dinheiro não dava. E diz assim que ele desejava, no versículo 16, encher o estômago com as comidas dos porcos, porque ninguém lhe dava nada. E aí ele começou a morrer. Porque toda vez, preste atenção, que nós começamos a viver longe do Pai,
longe da vontade do Pai, mesmo estando na igreja, porque nós podemos estar na igreja e estarmos longe da vontade do Pai, estarmos só esquentando o banco. Mas toda vez que a gente começar a fazer isso, a gente vai começar a morrer nas coisas mais simples, e aí você não vai sentir paz, porque a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas aí ela complementa que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, a vontade do Espírito Santo, a vontade do Pai, que é a mesma, e de Jesus. Mas aí aconteceu algo com ele, que precisa acontecer comigo e com você, porque Jesus está falando sobre arrependimento. Ele falou sobre arrependimento na primeira história, na segunda história, e aí aconteceu algo fundamental, que é o que tem que acontecer na minha e na sua vida. Você estando dentro ou fora da igreja, perto ou longe, ele caiu em si, diz o versículo 17, caindo em si. Nós temos que cair em si. E aí então, o que aconteceu? Ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A gente olha para esse texto que eu li, e aí a gente presta atenção na questão da fome. É ou não é? Ele estava passando fome, e agora ele falou: não, vou voltar para a casa do meu pai para poder comer. Mas preste atenção, a grande revelação dele, e a grande revelação que eu quero te trazer nessa noite, preste atenção, é o que mais fala no texto, as duas palavras que mais falam no texto, pai e filho. Ele diz assim: eu voltar para a casa do meu pai, não sou digno de ser teu filho. E o que você precisa saber nessa noite é que se você entregou sua vida para Jesus de todo o coração, crendo que Ele morreu na cruz e que Ele ressuscitou dentre os mortos, você se tornou um filho, uma filha de Deus. Ele caiu em si: eu sou filho, e eu não posso viver nessa situação. E você precisa cair em si, meu irmão, minha irmã, e entender que as coisas desse mundo não são para você, que as trevas não são para você, que ter comunhão com o maligno não é para você, porque você é filho. Você é filho e filha de Deus. Deus deu seu filho para que o quê? Para que ele pudesse morrer, porque Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não poderá dar fruto, porque ele queria filhos. Para ter filhos, claro, nós teríamos que receber o perdão dos nossos pecados, mas o que ele queria era filhos. Ele caiu em si, ele lembrou que ele era filho. Ele falou: não sou digno de ser filho, mas eu tenho um pai. E você tem um pai, que quando Jesus nos ensinou a orar, ele falou: orem aí, Pai meu. Ninguém tinha aceitado Jesus, ninguém tinha repetido a oração de aceitar Jesus, mas Jesus ensinou a orar: Pai nosso, o teu Pai ouvirá do céu, fecha a porta do teu quarto e fala com o teu Pai, porque o teu Pai sabe o que você necessita. E nessa noite você precisa compreender que você é um filho, uma filha, que o seu lugar é estar com os irmãos, e que você foi chamado para viver uma vida reta, uma vida santa, e não uma vida em meio aos porcos, e não uma vida em meio a consumir tudo e não ter nada, porque você não foi feito para isso. Aconteça o que acontecer, ele continuou sendo filho. E o Pai está sempre esperando.
No versículo 20: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. A palavra levantar ali pode significar se levantar por uma nova vida, porque daí ele não só viu que ele era filho, ele confessou o seu pecado, ele se voltou para o seu pai e se levantou para abandonar a vida de pecado, porque a Bíblia diz que todo aquele que confessa o pecado e abandona alcançará misericórdia. E ele então se voltou para o seu pai. E aí o pai, olha só no versículo 20: estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O interessante é que Jesus não fala de tempo, quanto tempo passou. E o interessante é que o pai estava todo dia, se ele estivesse numa fazenda, numa grande propriedade, talvez no portão olhando, esperando todo final do dia, todo dia às 6 horas da tarde, para ver se seu filho tinha voltado. Mostrando o quê? Que se eu e você não tomarmos uma decisão de voltar para o Pai, por mais que Jesus conta que o pastor vai buscar a ovelha, por mais que ele conta a história das moedas e que procura até achar, se eu e você, no momento que nós ouvimos a palavra de Deus, o Evangelho, as boas novas, somos tocados pelo Espírito Santo, não tomarmos uma atitude de voltar para o Pai, o pai não pode fazer nada, porque o pai respeita a decisão dos seus filhos. Ele não nos prende numa gaiola. Mas aí quando nós voltamos, o pai, o que ele fez? Se fosse eu e você, talvez falasse: eu falei, o que aconteceu? Olha o que você fez, menino, vai embora, sai daqui. Mas o pai de amor, ele diz assim: estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão. Essa palavra cheio de compaixão só é manifestada em Deus na Bíblia. Movido pelas suas entranhas, ele foi, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Aqui a gente não tem tudo que o texto no original pode dizer, mas os estudiosos dizem que é um beijar sem parar. O pai foi lá e começou a beijar o filho. Assim quando eu chego em casa, depois de um dia de trabalho, e vejo a minha filha, eu pego ela, jogo ela para cima, beijo. Por quê? Por que eu faço isso com a minha filha? Porque a ama. E o que o pai vai olhar? O filho. Ele não vai olhar o quê? Que o seu filho estava sujo pelo pecado, que seu filho estava descalço por quê? Porque ele era escravo. Todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado, disse Jesus. E que seu filho estava sem um anel, porque o anel simbolizava que ele era filho, que ele não era um empregado, que ele não era um servo. Então o pai vê isso, e o pai não se contenta, mesmo o filho o interrompendo e dizendo: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai diz para os seus servos, o pai chama os anjos, amém? Por mim e por você, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Amém? Se tropeçarmos em alguma pedra, e aí falou: traz depressa o que? Uma roupa nova. Por quê? Porque ele está sujo pelo pecado. E por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, porque puderam entrar na Jerusalém celestial. Amém? O Senhor nos providencia novas vestes, lavadas, vestes brancas, alvas como a neve, ainda que eles estejam sujas como a escarlate, ficarão brancas, alvas mais que a neve. E então o pai também providencia o quê? Um anel, porque a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, na qual fossem selados para o dia da redenção. O que nos comprova que nós somos filhos de Deus é o Espírito Santo. E ele também nos dá o calçados, porque nós conhecemos se alguém é filho de Deus como? Um filho de Deus não vive mais na prática do pecado, porque é impossível que aquele que é nascido de Deus continue na prática
do pecado. Porque ele foi livre do pecado, agora nós somos escravos da justiça. E foi tudo isso que o Pai fez com seu Filho, matou o novilho cevado, deu uma festa. Porque Jesus morreu por mim e por você na cruz, para nos tornarmos filhos, para sermos marcados pelo Espírito Santo, para sermos lavados pelo sangue de Jesus, e para vivermos agora junto do Pai. Ele disse: olha, me faz um dos seus servos, mas ele falou: não, você é meu filho. E se você acreditar naquilo que o inimigo fala que você não é, você antes de tudo é filho. Você tem que crer que você é um filho, amém? De Deus, porque você entregou sua vida para Jesus. E se você não entregou, você vai entregar nessa noite. E a grande parte da história é a revelação de filho. O outro filho também não sabia o que ele era. O outro filho, que era o filho mais velho, recebeu quanto da herança mesmo, irmãos? 2/3. Ele ouviu que o pai estava dando uma festa, e ele ficou como? Ele ficou como? Ficou feliz? Por que ele ficou bravo? Por quê? Porque ele falou assim: pô, eu fico trabalhando com meu pai dia e noite, e aí então o meu irmão vai lá, gasta tudo, volta e ele dá uma festa, e ele nunca deu uma festa para mim. Mas preste atenção no que o filho mais velho diz. Olha só o versículo 29. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um, presta atenção, como um escravo. Mas ele era escravo? O que ele era? Filho. E ele fala: você não me deu nem um novilho cevado para mim. Como não? Ele deu 2/3 da herança. O pai não tinha mais nada. Se o pai quisesse mandar, se o filho quisesse mandar embora, podia mandar. Por isso que para os judeus havia um ditado popular, e os escritos dos rabinos diziam que você não podia dar herança antes de morrer, porque vai que o teu filho te mandasse embora. Mas o pai fez isso. Só que ele não sabia que ele era filho também. E porque ele não sabia que era filho, ele estava no sistema de competição. Quando a gente pensa que é servo, a gente está competindo, quem fez mais. Mas quando a gente é filho, a gente trabalha junto. Puxa, o irmão dele estava morto e foi achado. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas ele não conseguia ver. Por quê? Porque ele olhava só para a sua justiça. É assim que os fariseus faziam. E nós, como somos religiosos, nós ficamos olhando para a nossa justiça. Meu irmão, se você começar a olhar para a sua justiça, você vai ficar. Por mais que você seja filho, você não vai subir. Quem veio aqui na sexta-feira ouviu a mensagem? Nós falamos de Lázaro e do mendigo. Os dois eram filhos. Chama Abraão de filho, de pai. E foi para o inferno. O rico. Agora, se nós confiarmos na nossa justiça, porque aquele homem se via como servo e confiava nele: eu faço tudo certinho, o Senhor não me dá nada. Como não? Você é filho, tudo que eu tenho é teu. E se nós não abrirmos os olhos para os dois lados da história, porque é a história de um pai de amor, que nós somos filhos, meu irmão, minha irmã, Deus não pode agir na minha e na sua vida. E hoje é noite, meu irmão, de nós, preste atenção, renovarmos a nossa aliança com Deus. Com o momento que Jesus deixou como memorial e como revelação da graça invisível de Deus, nós vemos quando nós participamos e comemos do seu corpo e do seu sangue. Mas nessa noite, meu irmão, você precisa e eu preciso, nós precisamos mudar aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas.
Porque a gente pode até estar fazendo tudo certinho, mas se a gente estiver aqui só pensando nas mãos, daquilo que Deus pode fazer por nós, e não estiver procurando o que Ele é, que Ele é Pai, nós não vamos desfrutar do melhor de Deus, e talvez nós não vamos nem ser salvos, porque nós esquecemos que nós somos filhos. Por isso nessa noite eu quero orar com você. Gostaria de convidar você